Quero convidar o dileto ouvinte a abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amigo rádio ouvinte, você certamente já presenciou em algumas cerimônias de sepultamento de pessoas evangélicas alguém fazendo essa expressão, utilizando essa expressão: o Senhor nos deu, o Senhor nos tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amor, baixei aqui bastante, ainda está alto o fundo musical. Muito bem. Vemos no Novo Testamento, em Atos 16, 19 a 25, o testemunho de Paulo e de Silas, que estão jogados num tronco, ensanguentados, e em vez de estarem revoltados e amargurados, alcançando os céus, palavras de insolência, cantam louvores e oram a Deus incessantemente. Vendo seus senhores que eles fizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, os pretores, rasgando-lhes as vestes, e mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe deram muitos açoites e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. E por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Observe bem que Paulo e Silas não cantavam em ambiente de ar-condicionado, como em muitas igrejas hoje no Brasil, com luzes especiais, com bandas animadas, e pessoas despreocupadas, alegres, bem alimentadas, bem vestidas, após um banho agradável. Não, eles cantavam depois de receberem terríveis açoites e com os pés presos ao tronco. Que maravilha de testemunho cristão, não é verdade? Analisemos um pouquinho o testemunho de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Atos 7. Estevão foi levantado pelo Senhor e, cheio de graça e poder, fazia prodígios e sinais entre o povo. Porém, homens religiosos se posicionaram contra ele e discutiam com ele, pois eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele lhes falava. Então esses religiosos subornaram outros homens para acusar Estevão de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E investiram contra ele e o levaram ao sinédrio. Lá apresentaram falsas testemunhas contra ele, acusando-o de dizer que Jesus Nazareno destruiria aquele lugar e mudaria os costumes do templo. Estevão, apresentando extensa defesa ao sumo sacerdote, concluiu dessa forma: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vou abrir um parênteses aqui. Há um ensino de que o Espírito Santo é irresistível. Esse texto aqui desmonta esse pensamento de que ninguém consegue resistir ao Espírito Santo. Claro que consegue. Se esses homens de dura cerviz resistiram ao Espírito Santo, por que a graça é irresistível? Se quantos há que resistem à graça de Deus? E a prova está nesse programa. Muitos desligam o rádio nesse horário, porque sabem que aqui vai pregar a salvação 100% de graça e 100% iniciativa divina. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Gostei dessa pergunta de Estevão.
Eles mataram, que anteriormente anunciava a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores assassinos. Vós que recebestes a lei do ministério de anjos e não guardastes. Então ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua destra. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Prezado ouvinte, atente bem a estes fatos. Paulo, o mesmo Paulo que foi acorrentado no tronco com Silas, por testemunhar Jesus ressurreto, assistia impassível o sofrimento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Paulo passou de perseguidor implacável a perseguido ferozmente. Paulo também recebeu a bênção de ser testemunha do Cristo ressurreto. Você imaginou que coisa impressionante o Evangelho consegue fazer? Quando crucificaram Jesus, seus inimigos olham para ele e escutam palavras doces, afáveis, ternas, de amor e de perdão borbulhando de seus lábios. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Prezado ouvinte, esse foi o testemunho de Jesus. Essa foi a petição ao Pai que o soberano Senhor o fez. Não é isso maravilhoso? Esse também deve ser o testemunho verdadeiro do cristão perante o sofrimento. É por isso que o mundo fica perplexo com o testemunho do cristão verdadeiro. É de provação a nossa vida aqui. O irmão Jani está sofrendo isso na pele, lá no hospital onde ele se encontra em Nova Venécia. Mas a palavra de Deus mostra que o sofrimento nos ajuda a manifestar um terno amor pelos irmãos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, pois o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Quando você sofre, passa pelo sofrimento, você se torna mais sensível à dor dos semelhantes, não é verdade? Pode ter certeza disso. O sofrimento nos amolece, o sofrimento nos torna mais amáveis, mais tolerantes, mais compreensíveis com as pessoas, mais macios, mais maleáveis. Quando você vê uma pessoa passando por angústia, por uma dor, por um sofrimento, por um vale de lágrimas, você deve compadecer dessa pessoa. Você sabe quanto dói passar por essas provações. É por isso que o apóstolo Paulo nos conforta em 2 Coríntios 1:4. É Ele, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Você jamais poderá ser um consolador eficaz se você nunca foi consolado. Se você não sabe o que é sofrer, se você não sabe o que é dor, como é que você poderá ajudar as pessoas? Não é verdade? O que é tremendo é que Pedro vai dizer que o sofrimento nos ajuda a abrir o bolso, a abrir o coração, a abrir a nossa casa para as pessoas, sermos mais fraternos, mais hospitaleiros, comunicando com os santos nas suas necessidades. E quando você ama, você se torna generoso.
não apenas de palavras. Você é capaz de enfiar a mão no bolso, coisa que os que têm uma jararaca no bolso não fazem, mas na hora do sufoco o indivíduo enfia a mão no bolso. Socorre a pessoa que está aflita ao seu lado. Você é capaz de abrir a sua casa e de acolher um servo de Deus? Queria direcionar essa pergunta para o público evangélico aqui, que nós temos um público bem expressivo de cristãos. Ou você vai bater a porta na cara desses servos de Deus, que às vezes necessita de uma hospedagem? Qual o propósito de Deus em permitir o sofrimento na vida do crente? O sofrimento nos ajuda a colocar os dons que Deus nos deu a seu serviço. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu de Deus. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. O sofrimento faz que evitemos viver uma vida egoísta. Por isso que eu tenho pavor do evangelho do mediatismo que diz que o crente não adoece. Ô, mentira! O sofrimento faz que não vivamos uma vida só, voltada para nós, para nossos interesses, nossos projetos, nossas necessidades, ou uma vida autoconcentrada ou centrada. O sofrimento leva a nós olharmos para os lados, para ver as pessoas necessitadas que precisam de todo tipo de ajuda. Prestemos atenção na maioria das causas humanitárias, como a FEC, por exemplo. Eu apoio muito a FEC, que é a Associação Feminina de Cultura e Combate ao Câncer. Sou amigo de pessoas ligadas à FEC, que trabalha com pessoas portadoras de lesão tumoral. E é um relevante serviço que se presta para ajudar o próximo. É uma forma de externar o nosso amor pelo próximo. De modo que, às vezes, o sofrimento é para o nosso bem. Às vezes não, geralmente é para o nosso bem. Alguém que perde um filho de repente, é duro, hein? Toma uma decisão de que não quer ver que os outros pais ou outras mães passem pelo mesmo sofrimento. Então essa pessoa começa o movimento de uma causa humanitária, como eu conheço muitas mães que perderam seus filhos dos crimes, dos tóxicos, e tomaram essa atitude humanitária. Eu quero agora Deus levantando você para ajudar as pessoas que porventura estejam ou não de passar a mesma dor que você passou pela perda de um ente querido, que foi assassinado covardemente por meio de um assalto de mão armada. Vamos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebemos de Deus, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então vamos nos tornar pessoas altruístas em vez de egoístas. Quando enfrentamos o sofrimento e passamos a perceber que Deus está no controle. Eu não quero forçar nada, mas há um texto na Bíblia que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Pelo nome de Cristo Jesus, muitas vezes somos injuriados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de glória. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonha disso, antes glorifica a Deus com o seu nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. É chegada. Se você vê o seu irmão passar dificuldade, não seja omisso.
Coopere com esse irmão. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. A vontade de ficar aqui até a voz do Brasil, mas infelizmente meu tempo aqui é curto. Que Deus, por sua graça, nos abençoe. Amém.